Eu quero hoje falar de um assunto que esse assunto foi o que tá bombando no final de semana aqui, né? De todos os noticiários, né? E eu quero mostrar essa linda figura aqui, olha aí, ó. Arruma de, não é? Colarinho branco, né? Esse pessoalzinho aí, todo chique, né? Sabe de onde eles estão saindo? Estão saindo da casa de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, né? E acho que você já sabe mais ou menos do que a gente está falando, né? O Centrão, o danado do Centrão. Olha, antigamente no Brasil, para se ganhar eleições, você tinha que ter um bloco político e ainda hoje permanece. Só que não existia essa pluralidade de blocos políticos. No máximo eram três. Foi, não me lembro muito bem que em 94 foi Fernando Henrique, o PSDB, e aí tinha o PMDB e o PFL, que se não me engano o PFL foi o que virou o DEM, né? Exato, acho que se não me engano, acho que foi. Então esses três partidos se juntaram e as eleições de 94 foi fácil, muito fácil, assim como a de 98 também. Então, ou seja, você tinha três grandes partidos e aí essa aliança era só com eles, que era chamada da direita, né? E por lado de fora corria o PT, com a esquerda, mas o PT era pequeno. Mas era, em relação aos outros partidos de esquerda, ele era grande. Então o que ele precisava? Aumentar o número de deputados, senadores, governadores, prefeitos, porque aí ele poderia aumentar suas bancadas e aí já teria força. E isso que aconteceu. Com todos os erros de Fernando Henrique e a insatisfação da direita governando o país, e aí, pelo fato da apresentação de José Serra, que não agradou todo mundo, nem empresariado, nem sociedade camada, e aquela acessão de esperança de um político que pudesse ter governabilidade diferente dos demais, o PT se alinha com o PMDB, né? PMDB hoje que é o MDB, que é uma sigla que tinha na época da ditadura militar. Então os caras praticamente ainda mantêm aquele jeito assim, ó. Ah, eu vou para onde dá para mim, né? Aí o que acontece? Deixa eu falar. De lá pra cá se juntou só PMDB e PT e aí começou a ganhar as eleições de muita força e tinha uns partidos pequenininhos que se aproveitava, né? Tinha uns pequenininhos de esquerda que não era tão, né? Que era pequeno, se juntou com os grandes. Aí tinha uns direitos que não era tão direita, foi se adaptando, chamando centro, né? E aí o que aconteceu? Esses partidos menores, vocês começaram a também aumentar suas bancadas e fazer um aglomerado de políticos, né? Se juntando, e se tornou hoje um dos grandes blocos políticos, é tanto que hoje, meu amigo, esse mês foi eles que realmente quem decidiram todas as convenções partidárias. E aí a reportagem aqui do Estadão fala, fora do Centrão, Valdemar foi de Fernando Henrique, né, FHC, a Lula do Mensalão e da Lava Jato. O ex-deputado é uma das figuras de destaque na negociação que envolve 4 dos 5 candidatos na eleição de 2018, né? Olha, é o seguinte, ó. Esse rapaz, né, de 68 anos, o senhor chamado Valdemar Costa Neto, ele esteve envolvido em dois grandes escândalos gigantescos no nosso país, que foi o Mensalão e a Lava Jato. Foi caçado duas vezes, né? E não atua nos, na mídia direta há quase 5 anos, mas só pelos bastidores. Mas o cara é forte. O cara lá é forte, juntou-se. E aí a gente foi buscar aquilo que o melhor favorecia. Quando Eduardo Cunha propôs aquele negócio do impeachment, que mesmo das besteiras da Dilma que ia fazendo, dava para levar. Tivemos governadores piores que nem foi impeachmentado. Mas sabe qual era o problema da Dilma? É porque tinha Eduardo Cunha que queria cortejar o Centrão. Aí já tinha Temer, que Temer já estava com lação dando, né? Que é aquela coisa que a gente conhece. O impeachment, umas pedaladas nesse sentido, mas foi impeachmentado, beleza, Temer assume. Eduardo Cunha vai preso. Olha o azar do Eduardo Cunha. Ele queria medir força com o Valdemar Costa Neto, que é o cara que manda do Centrão. Aí ele ia dividir esse poder com o Eduardo Cunha. E aí Eduardo Cunha acabou sendo preso e fora do partido, então ficou só para esse campo. A prova é tão grande que o Centrão é daquilo que realmente de favor aquilo que os convém, que quando ele foi acolá, agraciado com alguns ministérios e brigando porque queria, Temer por duas vezes não foi investigado, né, pela operação da Polícia Federal, porque eles aprovaram, não, deixa isso para depois não sabe nem quando. Ou seja, a gente tem problemas com o pessoal do Centrão. Enquanto muitos estão brigando aí pelos candidatos a presidente, brigando com unhas e dentes para a rima ficar bem legal, aí esquece os deputados. Eu já falei que deputados e senadores é um problema do Brasil. Porque aquele Centrão tem gente
investigado na Lava Jato. Tem gente que só não foi condenado por causa do foro. Aí você pergunta o porquê que eu só me preocupo com o presidente e não com os deputados. Veja bem que está sendo fiel dessa balança. É o Centrão. É tanto que eu quero que todos prestem atenção quem são os candidatos do Centrão. Tem um do Centrão aqui que é muito conhecido, aquilo que é o rapaz lá da Caucaia. Eu acho que esse ano o pessoal da Caucaia vai fazer diferente como o restante do país. Mas o Centrão, ele é formado por partidos como o DEM, o PRP, o PP, Solidariedade e o PR, que é o principal deles. Tudo lá mandado pelo Valdemar Costa Neto. Aí aqui uma outra entrevista aqui, quero que vocês dêem uma olhadinha aqui, ó. O PR, Partido do Centrão, indica Josué Gomes a vice-presidente. Olha bem, por que é que o Centrão foi pro Alckmin? Porque o Centrão tem certos interesses que os demais não fariam para ele. E o Alckmin vendeu a alma pro Centrão. E aí teve uma vez que eu vi no Facebook uma pessoa que tinha colocado lá, e eu até falei que era fake news, que todos os empresariados grandes corporações, estavam no lado de Bolsonaro. Mas não era. Todos eles estavam pro lado do Alckmin, como Itaú, Bradesco, Votorantim, tinha tantas empresas, grandes corporações, né? E infelizmente não foi para o Bolsonaro. Por que eu falo a palavra infelizmente? Porque, assim, era mais preferido que eles fossem para lá do que pro Alckmin, porque, assim, no Brasil hoje não é um empresariado. Todo país precisa de empresas para se crescer e desenvolver. Mas tem pessoas que têm sua pequena empresa e estão tentando sobreviver e empregar pessoas. Mas aí elas não são agraciadas com tanta facilidade porque altas cargas de impostos, é uma dificuldade. Isso são as empresas médias e pequenas e micro. Mas as grandes corporações usufruem, joga divisas para fora, não deduz impostos corretos, não pagam salários corretos. Esses problemas é as grandes corporações. Não é o empresariado geral. Tem muito empresariado aí, gente boa tentando batalhar, fazer o Brasil crescer. Mas é difícil quando as grandes corporações. Um empresário hoje, se você quer empresário, você vai tentar tirar um empréstimo para melhorar sua empresa no BNDES, tu não consegue, mas chega um grande grupo. Legal? Aquele grande grupo que paga por lá pro político, aí foi mais fácil. E numa outra partida aqui, que eu, numa outra entrevista que essa eu achei legal, que é do Globo, olha só assim, ó. Olha a revolta desse pessoal aqui pra se meter esse rapaz aqui. Não é segredo pra ninguém que Bolsonaro vinha articulando, negociando do Centrão, porque ele é do Centrão. Ele era do Centrão. Ele foi buscar colar com o Magno Malta, uma vice, né, que era o PR. Olha só como é, eu acho que é a inocência do cara. Aí ele fica lá na convicção dele, ó. Se gritar, pegar Centrão, não fica, ó, meu irmão. Cantarola General, conversão de Bolsonaro. Aí a gente posta uma foto dele chorando. Cara, isso pra mim é a coisa mais que tem, porque ele queria o Centrão. Ele foi atrás do Centrão. Ele tentou negociar com o Centrão, ele tentou puxar um dos caras fortes pra ser vice dele. E o que ele queria com o Centrão? Com a arruma de gente investigada na Lava Jato. Hein? Ele não queria simplesmente dar uma mulherada no Brasil, não. Tem gente lá que não tem pensamento de melhoria pro Brasil, não. É política aproveitadores. O que ele queria? Aquele bloco com força, para dar mais força, encorpar a campanha. Isso faz com que eu o coloque, Jair Bolsonaro, com qualquer outro candidato. No caso, como do Ciro. Ciro também cantou o Centrão. E não conseguiu. Marina também foi buscar lá no Centrão, mas depois que o Centrão virou as costas para ele e foi para Alckmin, aí os três começaram a criticar. Os três foram começar a falar que o Centrão não é algo que venha melhorar o Brasil. Mas, poxa, cara, os três foram. Só que a Marina foi a primeira a levar o não. E aí o Centrão ficou naquele impasse.
tirar do Alckmin ou Ciro? Por quê? Por que não com o Lula? Dos 5 candidatos, 4? Porque o Lula era uma incerteza. Tá preso. Até no momento inelegível. Aí, no noticiário O Sul, isolado politicamente após ser preterido pelos partidos do Centrão, Ciro Gomes oficializou sua candidatura com críticas ao mercado financeiro. Mais um que critica o Centrão. É como é engraçado. Primeiro, o Bolsonaro, pra mim, é uma pessoa que eu nunca duvidei de seu caráter, e aí fica mostrando que a gente vai sozinho em campanha, mas tava atrás do Centrão. Ciro Gomes também tava atrás do Centrão, não é? E Marina Silva também, aquele jeitinho de vovó Mafalda, né? Aquela coisa lá da vovozinha também da família Dinossauro. Aí se dirigiu pro Centrão e disse: Marina diz que partido do Centrão são atravessadores do som brasileiro. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que o Centrão se aproveita da ingenuidade, da pobreza, da facilidade, da compra de voto para eleger seus candidatos. Esses candidatos deputados federais e senadores que estão lá para não fazer nada. Mas aí no Senado tem pouca representatividade do Centrão? Tem. Porque realmente lá reina, lá, se não me falha a memória, é o PT, PSDB, PMDB, que agora é MDB, que tem que falar que é MDB, e DEM, se eu não me engano. Então o Centrão ainda não tem força no Senado, mas dentro da Câmara eles pesam. É aquela coja que brigou, apoiou e defendeu Eduardo Cunha. Interessante, né? O Alckmin, o pessoal na conversão dele lá, na reunião lá, o pessoal do Centrão já chamava meu presidente. Olha só. Alckmin é tratado como presidente em evento com partidos do Centrão em São Paulo. Depois que o Centrão viu, preste bem atenção no que eu vou falar. Rapaz, Bolsonaro não dá porque o cara realmente é louco, o Centrão chama ele de louco. Isso, que quiser puxar lá os companheiros dele pode buscar lá. Chama de coronel o Ciro, o Centrão tem aquela coisa todinha. Claro que na frente deles é outra coisa, mas por trás dos corredores da boca miúda é outra coisa. E Marina Silva não dava credibilidade. Então esse cara, vamos no Alckmin, secado, tá sério, uma liderança forte do PSDB. O Alckmin vendeu a alma, vendeu a alma para ter o Centrão. E só Deus sabe o que ele prometeu para o Centrão. Aí é que você imagina, coisa boa daí não vai sair. Mas eles vão ir com força e vai brigar. A intenção deles é estar no segundo turno, e veja bem, dependendo da situação, se Alckmin chegar no segundo turno, o Centrão vai pular para mim. E qualquer candidato, ou Jair, ou Ciro, qualquer vai querer. Vai querer, sabe por quê? Porque precisa dessa força. Mas no momento, a preferência do Centrão e dos empresariados realmente é o Alckmin. É tanto que esse rapaz aqui que foi indicado para ser vice do Alckmin, que é o Josué Gomes, ele é filho do ex-vice-presidente, né, José de Alencar. E é um empresário do setor têxtil, da Cote Minas. Rapaz, um cara muito respeitado, José de Alencar, foi vice do Lula, tem meu respaldo, é uma pessoa íntegra, honesta, né? E tanto que a sua biografia não é manchada, né? A questão do Lula é outra coisa. Estão falando de José de Alencar. Então o que acontece? Ele já tem esse rapaz empresariado do lado dele, Alckmin, Centrão. Pessoal, a briga vai ser grande. Aí tem os apoiadores de cada um, mas a gente não vai deixar que Bolsonaro vai ganhar. Ó, Bolsonaro já sabe da dificuldade que tem. É sem apoio, não tem recurso. Você custear uma campanha para presidente do Brasil é caro, porque você precisa ter muito dinheiro ou você precisa ter um bloco muito grande, né, partidário. Da mesma forma que o Ciro. O Ciro também vai ver a diversidade e não vai ser fácil. Mas sabe qual é a vantagem do Ciro? Se eu acho que é a vantagem, o Ciro é do Nordeste e ele vai correr os 9 estados do Nordeste, que aqui é o segundo maior colégio eleitoral. Se ele conseguir aqueles simpatizantes de Lula, ele pode ter uma força. Né? Marina vai nadar e morrer na praia novamente. Então Marina, sim, o ano dela era aquela que ela disputou com a Dilma, não soube aproveitar, se queimou quando foi apoiar a Aécio. Acho que foi a maior decepção dos brasileiros, todo mundo se enganando por Aécio. O Aécio devia trabalhar na Globo. O cara, até naquela ano eu pensei que o cara era honesto mesmo. Eu fiquei naquela e depois a casa caiu. Lula, não sei, é uma incógnita, então não tenho, por isso que não falo dele. Por quê? Porque não falo dele? Porque ele tá preso e corre o risco de não disputar a eleição.
Eu quero falar dos que realmente têm a possibilidade. E esses são os candidatos que vão brigar, né? Então, sem demagogia, esqueci a palavra aqui. Democracia. Hum? Democracia? Não, não é democracia não. Sem demagogia, olha, eu me lembrei da palavra certa. Agora a gente fala tantas palavras que pede. Ó. Sem demagogia e sem chororô, todos eles queriam o Centrão para si. Tanto Alckmin, Bolsonaro e Ciro Gomes. Essa é a realidade. Então, preste bem atenção nesses candidatos, em quem vai votar. Se é que tem uma mudança, começa também pelos deputados, não esqueça eles de lado. E aí a gente vai ver porque desses candidatos que nós temos, esses quatro, infelizmente é triste até falar nisso. Vamos ter que escolher o menos ruim. E o que pelo menos tem proposta mais convincente. Né? Cada um vai brigar pelo seu. Isso aí, cada eleitor que simpatiza seu candidato tem todo o direito de defender coisas dentro do seu candidato. Mas que a gente precisa ser crítico para falar o pensamento crítico sobre as posições políticas no Brasil, e isso a gente vai comentar. Mesmo uns gostando, outros não. Mas essa é a realidade. Hoje, o câncer maior no Brasil se chama Centrão. E qualquer presidente que assumir no Brasil não vai eliminar ele com facilidade se conseguir eliminar. É mais fácil o Centrão eliminar, porque no Brasil é muito mais fácil eu impeachment um presidente do que eu eleger um presidente sem uma vontade de um grupo político forte. Então, fica para o próximo vídeo, uma outra, e a gente se encontra de novo aí. Valeu!